Garota Exemplar é um filme que diz muito sobre os métodos do David Fincher, que diz muito sobre o cinema dele como um todo, que revela muitas características da mise-en-scène dele de modo geral. O Fincher é um diretor bastante formalista. Nas aulas sobre mise-en-scène aqui do curso, eu explico o que é um diretor formalista. É um diretor que usa a forma do cinema de maneira mais rígida, de maneira mais metódica. O Alfred Hitchcock, por exemplo, como a gente viu na aula de mise-en-scène, é um grande formalista, é um cineasta que calcula como cada plano vai ser, que constrói o seu cinema a partir de uma base formal muito bem estruturada. O Hitchcock não vai filmar de maneira mais livre ou espontânea como o Godard no Acossado, por exemplo. Os filmes dele são construídos a partir de formas muito rigorosas e muito metódicas, e a gente pode dizer a mesma coisa sobre o David Fincher. O Fincher é um cara extremamente metódico, ele usa muito planos fixos, usa enquadramentos bastante geométricos, usa movimentos de câmera muito calculados, ele usa pouquíssimos planos com a câmera na mão nos seus filmes. Ele é, digamos, um formalista clássico até, e uma das principais características de todo o cinema do Fincher é que ele gosta de estar no controle de tudo. Além de ele compartilhar desse formalismo com Hitchcock, a gente pode dizer que o Fincher também tem esse gosto em manipular a sua audiência, manipular num bom sentido, em criar uma tensão frenética e até sedutora com as suas sequências, em mostrar algo que depois será desmentido, em forjar alguns elementos nessa manipulação inventiva. E é uma manipulação num bom sentido, porque ela tem uma finalidade dramática muito bem elaborada. Eu acho que muito da cosmologia dos filmes do Fincher parte dessa ideia de manipulação, e o Garota Exemplar é um dos filmes que melhor trabalha com isso, especialmente em como a mise-en-scène do filme está interessada em um jogo de falsas aparências, está interessada em forjar um jogo narrativo a partir das suas aparências. O filme conta a história de uma mulher chamada Amy, que desaparece de maneira misteriosa. O seu marido, o Nick, se torna um suspeito, e lá pelo meio do filme existe um plot twist em que a gente descobre que a própria Amy forjou todo o seu desaparecimento com uma forma de se vingar do marido que estava traindo ela e que estava deixando o casamento de lado. Ela forjou isso para incriminar o seu marido pelo seu desaparecimento e pela sua futura morte, já que o plano inicial da Amy é se matar para que o marido seja acusado de homicídio. E esse plot twist, que é bastante marcante, reflete muito bem sobre essa ideia de falsas aparências. O roteiro é baseado em um livro, mas o Fincher se apropria muito bem dessa virada dramática, não apenas por ser um plot twist, por ter esse efeito surpresa, mas pela forma que ele narra a história até ali. No início, o filme segue a narração da Amy, em que ela conta como ela e o Nick se conheceram, em como isso foi mágico. O filme constrói toda a ideia dos personagens e das suas motivações a partir da Amy narrando isso no seu diário. Constrói a imagem desse casal, que começa perfeito, que possui até algumas imagens bem romantizadas, como na cena em que eles estão naquela padaria, mas ainda assim é algo romantizado dentro de uma objetividade bem característica do Fincher. É um filme que, mesmo possuindo alguns momentos mais piegas, especialmente no seu roteiro,
trabalha isso dentro desse formalismo muito objetivo. Nesse diário, a Amy descreve o relacionamento, ela diz que aos poucos eles passam a enfrentar alguns problemas, que tais problemas afetam a relação até o momento em que ela se sente ameaçada pelo marido, em que ela se sente em perigo. Então aí, nesse primeiro ato, o filme constrói tudo isso de maneira bastante convincente. Ele segue as investigações, né, do desaparecimento da Amy, enquanto que em flashbacks a própria Amy narra o seu diário. E isso gera uma expectativa em quem assiste, uma expectativa sobre a resolução daquilo tudo, e logo a gente descobre que boa parte daquilo era falso, era apenas um mundo de aparências que a Amy criou. O diário fazia parte do plano da Amy em construir uma história falsa sobre ela e sobre o seu marido. E bom, pelo menos na minha perspectiva, a chave para descobrir a cosmologia do filme está aí. A cosmologia do filme do Fincher é fazer uma obra sobre as aparências, sobre as falsas aparências e principalmente sobre a superficialidade das imagens, sobre a nossa expectativa em relação ao que tais imagens contam, sobre a nossa crença nessas imagens. É um filme que trabalha muito com a relação da fé do espectador em uma possível verdade, da crença ou não do que é mostrado na tela. E isso vai se refletir na mise-en-scène do diretor de vários modos. Isso vai se refletir diretamente na maneira em que o Fincher vai filmar essas cenas. Primeiro, em como a decupagem dele é muito objetiva. A decupagem é a forma como o diretor traduz o roteiro em planos, como ele usa a câmera para cobrir a cena. E a decupagem do Fincher é, por exemplo, o oposto da decupagem da Claire Denis, que fez O Desejo e a Obsessão, que é um outro filme que eu analisei nesse mesmo módulo do curso. Enquanto a câmera da Claire Denis vai meio que se moldando aos movimentos dos corpos dos personagens, vai se adequando aos humores da cena, enquanto a câmera da Claire Denis é uma câmera mais instável e várias vezes é uma câmera na mão que segue essa energia da cena, digamos. A câmera do Fincher é ultra objetiva, ele usa enquadramentos tradicionais, usa movimentos de câmera tradicionais. É uma câmera quase que impessoal, uma câmera que não se evidencia muito. Muitas vezes a decupagem é tão sutil que você nem percebe a presença da câmera ali. Diferente de um filme como O Desejo e a Obsessão, em que a câmera é muito autoevidente, em que você percebe os movimentos da câmera da Claire Denis. Você percebe a forma como a Claire Denis está desestruturando a cena. Mas, bom, por que a decupagem do Fincher é assim? Porque ele possui essa decupagem objetiva e quase impessoal em algum sentido. Porque ela é uma decupagem que não quer revelar muita coisa, que não quer entregar muita coisa. Ela é uma mise-en-scène que não quer deixar nada implícito, pelo menos não de forma como a Claire Denis quer. O Fincher, claro, possui uma sutileza, mas ele quer, antes de tudo, contar aquilo da maneira mais objetiva possível. Ele quer fazer a história fluir da maneira mais direta e natural possível, porque ele está interessado em fazer o espectador embarcar naquela história, em fazer você se interessar
por aquele mundo de maneira imediata. Ele está interessado em fazer você acreditar naquilo e pronto, para depois ele desconstruir essas suas impressões imediatas, para depois ele desconstruir essas tuas impressões sobre a superficialidade daquelas imagens e daquela história. Se a gente pegar uma cena já no início do filme, quando o personagem do Ben Affleck está contando para os policiais sobre o desaparecimento da mulher dele, essa objetividade já fica bastante evidente. O Fincher usa alguns planos médios para filmar cada um dos personagens. Existem alguns planos gerais, né? Alguns planos mais abertos, e a câmera está quase sempre parada, está quase sempre fixa. Ou quando a câmera faz algum movimento, ele é um movimento bastante sutil, que só vai seguir algum personagem, só vai corrigir algum movimento. A principal característica desse tipo de decupagem é que tudo na cena é muito bem localizado. Outra vez, o oposto do que a Claire Denis faz. Enquanto a Claire Denis ela quer nos deslocalizar da cena, enquanto ela quebra regras de eixo, o Fincher quer nos localizar. Ele quer ser muito objetivo, ele quer ser muito formalista, e todas as cenas do filme seguem essa lógica. São cenas extremamente bem decupadas que seguem essa objetividade e que, como eu disse, possuem algumas sutilezas, mas são sutilezas que fazem parte dessa natureza mais rígida e mais metódica da câmera. Eu percebo algumas sutilezas, especialmente na forma como ele escolhe desfocar alguns elementos específicos dos planos, em como os personagens se posicionam no espaço da cena, porque algumas vezes existe uma relação de poder implícita em como cada personagem está no espaço da cena, implícita tanto na forma como ele filma, como nesse modo em que os personagens estão dispostos nos cenários. Em tudo isso, seja nessa objetividade ou nessa sutileza, existe uma espécie de geometria visual muito bem pensada, algo que está ali em prol, principalmente, de uma naturalidade, de sequências que fluem muito bem, sequências em que você entende muito rápido o que está acontecendo. Um plano, para o Fincher, ele é, antes de tudo, um elemento de informação, e ele te informa de maneira muito direta e, ao mesmo tempo, sutil, seja na forma como ele enquadra, como os enquadramentos mostram só o que é necessário, geralmente são enquadramentos sóbrios e sem exageros estilísticos, seja na forma em como ele movimenta a câmera. São movimentos muito sutis e naturais, mas que estão revelando uma informação. Um outro elemento muito interessante e marcante desse filme é como o Fincher deixa as imagens com uma aparência muito uniforme. Ele mantém um tom visual com uma unidade muito forte. Geralmente são imagens com uma iluminação que soa natural, imagens que não possuem grandes contrastes, não possuem uma estilização muito pesada, e o Fincher faz isso através tanto da direção de fotografia, da forma como ele filma e como ele usa a cor. Então a gente tem essa luz natural e algumas cores com tons mais neutros, principalmente um azul, um amarelo e um cinza. Nunca são cores tão chamativas. Mas por que ele faz isso? Por que ele busca esse tom uniforme nas imagens? Porque, como eu disse, a cosmologia do filme, pelo menos na minha visão,
é esse poder aparente das imagens, é sobre essa força das aparências das imagens. E o mais curioso é que ele faz isso através tanto da fotografia, como também através de efeitos especiais. O Garota Exemplar é um filme com uma pós-produção muito pesada, que tem como objetivo justamente deixar a imagem sempre muito limpa, deixar a imagem com essa aparência de uma nitidez para criar esse tom uniforme que compõe esse mundo de aparências que o diretor quer criar. O filme usa chroma key e alguns efeitos especiais para criar essa ideia de naturalidade. Então, é curioso pensar que é um filme que usa efeitos especiais para ser mais natural, para ter um certo efeito específico de realismo. E isso é algo que ele faz através da sua mise-en-scène para seguir tal cosmologia desse mundo de aparências. No fim das contas, ele é um filme cheio de artifícios, do seu plot twist até a forma como ele cria essa naturalidade, a forma como ele cria os seus espaços, né? Nem a casa é de verdade, a área externa é chroma key. É um filme cheio de artifícios, mas também é um filme sobre esses artifícios da imagem, sobre esses artifícios das aparências. Uma aparência que soa muito realista, que soa muito natural. O Fincher decupa a cena para ela soar assim, ele ilumina a cena para ela soar assim, mas ele usa de tal realismo, de tal aparência de realismo para manipular o seu público. Se eu fosse defender uma ideia sobre o filme, seria essa. Seria como Fincher cria um cinema de aparências, sobre como ele usa uma mise-en-scène formalista, uma mise-en-scène muito objetiva, para criar um filme que brinca com a nossa expectativa em relação a essas aparências, que brinca com a nossa crença nessas aparências. A própria estrutura do filme se dá na desconstrução dessas aparências. À medida que o filme vai ficando mais ambíguo, isso vai ficando cada vez mais claro. Por exemplo, muito da percepção que o Ben Affleck tinha da esposa não batem com a realidade. Ele diz que a esposa não tinha amigas, e aí surge uma vizinha dizendo que era a melhor amiga dela. A gente até acha que o Nick é um cara bonzinho, mas aí a gente descobre que ele tem um caso com uma aluna. O filme, aos poucos, vai subvertendo tais aparências e tudo vai virando um quebra-cabeça. A narrativa vai adicionando vários elementos que vão subvertendo a imagem que a gente tinha dos personagens. O filme começa muito didático com a narração da Amy e aos poucos vai ficando mais dúbio, vai ficando mais ambíguo, vai desconstruindo aquilo, vai questionando aquelas aparências que ele mesmo foi impondo. Até que ali, depois de 1 hora de filme, vem o plot twist e a Amy, ainda narrando, revela todo o seu plano. O filme faz uma montagem muito boa e relativamente longa até, em que a própria Amy explica como ela forjou tudo, ou seja, o filme revela o seu próprio artifício, ele mostra em detalhes como parte daquele mundo de aparências foi, na verdade, forjado. E, de novo, ele faz isso com uma decupagem muito direta e muito dinâmica, o que torna tal revelação muito frenética e impactante. Uma outra grande característica do Fincher é que ele cobre muito as cenas, ele filma as cenas por vários ângulos diferentes, o que dá
várias possibilidades para criar uma montagem muito dinâmica, para criar momentos de suspense na montagem, de várias possibilidades para manipular a maneira que a narrativa é contada, para criar momentos de tensão gradual. Uma coisa que, se a gente pensar, também remete bastante ao Hitchcock. As pessoas costumam dizer que o Shyamalan é o novo Hitchcock. E, de fato, o Shyamalan é um diretor que também vai lidar com suspense e com essas revelações do plot. Mas, formalmente, eu acho que o Fincher se aproxima um pouco mais do Hitchcock, porque o Shyamalan ele tem uma decupagem muito mais minimalista. O Shyamalan não costuma cobrir tanto as cenas como o Fincher faz. Ele não costuma fazer tantos planos diferentes da mesma cena. Tem cenas inteiras que o Shyamalan resolve em um plano só. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre a vila aqui nesse mesmo módulo do curso. Enquanto que o Fincher, como o Hitchcock, gosta de cobrir muito bem alguns momentos chaves dos seus filmes. Gosta de ir articulando os planos de modo a criar essa tensão bem gradual e de modo a dar possibilidade para essas montagens. E essa montagem, do momento em que a Amy revela o seu plano, é um ótimo exemplo disso, de como o Fincher parte de um esquema bem Hitchcockiano, um esquema formal do suspense e da surpresa, mas leva isso até além no sentido de buscar uma dinâmica frenética muito contemporânea e de misturar várias técnicas de montagem nessa sequência. Na cena da Amy no banheiro, ele usa jump cuts, ao mesmo tempo que cobre a cena por diferentes ângulos. E depois, quando ela está na estrada, ele usa slow motion, ele usa enquadramentos diferentes, usa o tempo de maneira diferente, faz algumas elipses bem radicais, faz passagens de tempo bem radicais, mas tudo dentro de uma unidade, dentro de um tom frenético que gradualmente vai crescendo e que o tom da narração em off ajuda muito. Porque tem muito filme que usa o off como um elemento didático demais, até um elemento quase pedagógico da história. O Fincher até faz isso. A narração da Amy, ela é uma narração bem didática, mas ele não usa isso como uma muleta para o roteiro. Ele usa o off como um elemento dramático que se adequa muito bem a toda a unidade das sequências, que ajuda na tensão que está sendo criada. Mesma coisa com a forma como ele usa a música nessa montagem e em boa parte do filme. A música não é uma muleta emocional para o filme, como alguns diretores tendem a usar a música, mas ela se integra organicamente a todo o universo criado. Ela está dentro dessa unidade estilística que o filme propõe. É possível notar isso porque, apesar da trilha sonora ser muito boa, você mal percebe a trilha por si só. Você não percebe a trilha sonora como um elemento isolado, você percebe ela como parte daquele impacto como um todo. Nessa montagem em que a Amy entrega o seu plano, eu também sinto que o filme assume um tom um pouco mais fake, um tom um pouco mais falso, mas é um fake num bom sentido, no sentido de que ele está dentro dessa proposta do filme de assumir os seus artifícios. A cena que abre essa montagem da Amy no carro
já me soa como um plano meio televisivo de uma loira fugindo, uma coisa meio novelesca até, tem um vento meio falso batendo no cabelo dela. O Fincher filma aquilo tudo muito de frente, não tenta impor nenhum mistério. Algo que pode até soar meio fake, mas que a gente já está tão imerso na história nesse ponto que não faz tanta diferença assim. Então acho que o Fincher meio que brinca com isso. Ele começa a jogar com umas coisas até meio absurdas, do tipo a Amy marcando uma data para se matar. Elementos que soam meio fakes, meio absurdos, mas que nesse ponto a história já está tão bem articulada, tão bem engatilhada, que o filme já pode exagerar em algumas coisas, já pode se dar algumas liberdades, que tudo vai continuar fluindo muito bem. Nessa mesma montagem, tem um plano que mostra o corpo da Amy afundando no momento em que, no off, ela diz que pretende se matar. E também é um plano meio fake, é um plano mais dramático e mais estilizado e que claramente sofreu um processo pesado de pós-produção. Enfim, de modo geral, nesse momento da narrativa, quando vem essa quebra com plot twist, o trabalho passa a expor um pouco mais os seus artifícios, passa até a evidenciar ainda mais essa sua cosmologia de ser uma obra sobre as aparências. O filme passa a expor um pouco mais o seu artifício sobre como as aparências são construídas, sobre as histórias que as aparências contam. O filme é muito sobre isso também, sobre o potencial narrativo das imagens, como isso pode ser forjado. A própria construção da personagem da Amy já parte um pouco disso, né? Porque os pais da Amy têm aquela personagem infantil chamada Amazing Amy, que é uma personagem que vive por uma imagem. É uma personagem infantil que faz tudo da melhor maneira possível, que tem muitos talentos. É um ideal utópico de uma criança perfeita. Uma imagem que a filha, que a Amy, nunca conseguiu alcançar. Então, na própria construção da personagem, a gente já percebe um pouco dessa cosmologia, de uma relação entre aparências, de um jogo entre uma imagem, a personagem utópica do livro infantil, e a realidade, a filha que nunca alcançou todas aquelas metas, que não conseguiu viver por aquela imagem. É curioso perceber que quando você passa a destrinchar mais um filme, a pensar nessa sua segunda camada, e você tem uma impressão dessa unidade, quando você percebe que cosmologia é essa, você começa a notar que isso existe em vários aspectos do filme, e isso acontece em qualquer filme. Eu estou falando agora do filme do Fincher, mas é algo que dá para perceber em qualquer outra obra. Esse princípio norteador do filme, essa sua cosmologia, está presente em vários elementos, sejam elementos implícitos ou explícitos. Alguns elementos são mais fáceis de perceber, alguns são mais difíceis. Outra coisa que eu gosto muito nesse filme é que, à medida que a narrativa vai evoluindo e à medida que, como a gente viu, o filme vai meio que expondo o seu próprio artifício, ele também vai assumindo uma relação mais aberta com alguns gêneros do cinema. Me parece que, no geral, o filme se vende como um thriller, e de fato ele é um thriller, mas eu também enxergo
elementos de comédia, de melodrama e até de terror em alguns momentos. A comédia é um pouco mais indireta, mas eu acho que ela existe principalmente numa certa ridicularização da figura do Ben Affleck. Uma ridicularização indireta, mas que eu, pelo menos, sinto que existe, ainda mais porque o Ben Affleck, por si só, o ator mesmo, ele tem essa persona meio bobona. Eu não acho ele um grande ator, inclusive eu não gosto muito dele, mas o Fincher se apropria muito bem dessa persona dele, dessa cara meio bobão que não sabe direito o que está acontecendo. Acho que o rosto dele já passa essa impressão de um cara que quer ser legal, mas não sabe direito como se comportar e acaba até sem querer meio que soando como um psicopata, né? Como um freak. Aquelas cenas dele sorrindo ao lado da foto da Amy desaparecida são muito boas nesse sentido. Já o melodrama, eu sinto mais na figura da Amy, porque é uma figura que se leva muito a sério, que tem esse tom solene, esse tom que ela está elaborando um grande plano de vingança novelesco, e a atriz, a Rosamund Pike, articula isso muito bem, porque mesmo quando ela fala algo meio absurdo, isso soa muito sério e muito convincente, possui uma seriedade, principalmente porque ela tem esse olhar de psicopata. Então, mesmo quando ela está sendo melodramática ou exagerada, ela tem esse olhar mortal, esse olhar bastante frio e calculista, e isso funciona muito bem, isso vai se equilibrar muito bem com esse melodrama. E o terror eu sinto um pouco mais pro final, especialmente em como essa psicopatia da Amy vai ficando mais evidente. Ela acaba mudando o seu plano depois que ela perde o seu dinheiro, né? E que ela vê uma entrevista do Nick na TV, uma entrevista em que o próprio Nick forja uma imagem. A gente tem outra vez essa premissa da imagem, da aparência, uma imagem que muda os sentimentos da Amy, ou seja, outra vez a força da aparência, a força do que está na superfície é o que redefine os rumos da história. E aí a Amy, que estava escondida na casa de um ex-namorado rico, que estava enganando esse ex-namorado, que pediu refúgio para ele, a Amy mata esse cara em uma das melhores sequências do filme. Uma sequência realmente digna de filme de terror. Ela esfaqueia ele enquanto eles fazem sexo. E o Fincher, ao mesmo tempo que cobre muito bem a cena, que filma aquilo por vários ângulos, edita o ápice da sequência com alguns fades para o preto e com uma trilha sonora com um timbre metálico muito sombrio, um timbre meio industrial até, que cria um efeito soturno muito poderoso. Inclusive, a trilha sonora do filme é do Trent Reznor e do Atticus Ross. O Trent Reznor é do Nine Inch Nails, que é uma banda de rock industrial que usa muito esse tipo de timbre. E apesar das trilhas do Trent Reznor serem um pouco mais leves do que as músicas da banda dele, né, do que as músicas do Nine Inch Nails, ainda são trilhas que possuem uma sensação muito sombria, uma sensação meio gélida, uma sensação de iminência constante, e com certeza o Fincher se utiliza muito bem disso para construir o suspense no Garota
exemplar. Quando a Amy mata esse ex-namorado, ela usa as câmeras de segurança da mansão para fingir que ela foi vítima dele. Ela faz todo um esquema de que, a partir do que as câmeras mostram, é possível entender que ela foi sequestrada por esse homem. Ou seja, mais uma vez, o filme forja uma imagem, forja uma aparência que vai ser definitiva em tudo. Depois disso, ela volta para o Nick, ela inventa a história de que o ex-namorado sequestrou ela, as câmeras de segurança legitimam essa ideia, a policial que estava investigando o caso desde o começo fica muito desconfiada de tudo, mas o FBI fica ao lado da Amy. E perto do final, a Amy confessa tudo para o Nick, confessa o seu plano e ela diz que quer ter ele de volta, mas ela quer aquele Nick que ela viu na TV, aquela imagem de si que o Nick forjou na TV. Todos os que estavam do lado do Nick durante o filme ficam sabendo do plano da Amy, mas ninguém tem como provar nada, então eles passam a viver essa mentira, viver essa falsa imagem, viver essa falsa aparência. Quando a Amy volta, todo mundo ama ela, todo mundo acha que ela é apenas uma vítima, e no final do filme eles dão essa entrevista como o casal perfeito, né? A Amy e o Nick, mas tudo não passa outra vez de uma imagem forjada, de uma aparência. Inclusive, a maneira como o filme, de modo geral, usa a TV, usa essa cobertura jornalística e usa esses programas bastante sensacionalistas, também diz muito sobre essa relação da superfície das imagens. Mas, bom, para a gente dar uma resumida em tudo e fechar o nosso pensamento sobre o Garota Exemplar, na minha perspectiva sobre o filme, a cosmologia do filme se trata desse mundo de aparências, dessas falsas aparências que sempre escondem algo por trás, que sempre tem algo a revelar, e toda a mise-en-scène do David Fincher concretiza isso através de uma linguagem muito objetiva, uma linguagem que faz o espectador embarcar nessas aparências, que faz o espectador acreditar no que vê, acreditar nessa superfície das imagens, para depois ir desconstruindo isso aos poucos, para depois ir criando um quebra-cabeça de falsas aparências e de narrativas forjadas. Acho que é um filme bastante interessante de se comparar com O Desejo de Obsessão, que é o filme da Claire Denis, que eu analisei nesse mesmo módulo do curso, para a gente perceber essas diferenças entre abordagens, para a gente perceber, principalmente, a diferença entre a mise-en-scène dos dois filmes. Não existe uma mise-en-scène melhor do que a outra, os dois filmes são incríveis, mas é sempre muito bom notar essas possibilidades variadas da linguagem do cinema. Mas, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo.